Terceira aula de hermenêutica e exegese, que formam as duas juntas a interpretação bíblica. Ok? Diga, a Bíblia é um livro. A Bíblia é um livro. Como livro, depende, carece, precisa de interpretação. Você precisa interpretar para entender o texto. Ok? Então vamos lá. Agora, gente, nós começamos essa matéria dizendo que na estrada da palavra não há acostamento, não há espaço para erro. Um pintor, se pintar de amarelo e era de verde, é só trocar tinta. Um pedreiro, se levantou a parede errada, é só quebrar e fazer de novo. Mas quando você interpreta a Bíblia errado, esse erro pode causar danos irreversíveis e eternos. É muito diferente. Então, aquele que lida com a palavra está, na verdade, lidando com vidas. E o que ele vai ensinar, pregar, ministrar a partir dessa palavra vai ter influências eternas na vida de quem está ouvindo. Ele vai interpretar errado. E essa interpretação, ela é errônea, ela pode causar danos na nossa vida primeiro. E depois, na daqueles para quem nós ensinamos. Aqui eu vou passar para vocês um erro grosseiro. É tão grosseiro que dá vontade de rir. Parece boçal, ridículo. Mas foi um erro de interpretação bíblica. Simplesmente porque a pessoa não sabia interpretar o texto. A casa no bairro de Vila Nova de Colares, na cidade de Serra Grande Vitória, virou o centro das atenções. É onde mora um pedreiro que também se diz pastor. A vizinhança desconfia. Que é esquisito, é? Nunca vi falar que existia que o pastor tem direito nessas coisas. Essas coisas significam casos extraconjugais. O pedreiro pastor é Justino, de 50 anos. E foi na Bíblia que o pastor viu que poderia ter outras mulheres. Gostaria que alguém provasse para mim, biblicamente, aonde foi proibido um homem ter mais de uma mulher. Pouca gente frequenta os cultos do pedreiro que se apresenta como pastor. Umas 12 pessoas nas contas dele mesmo. E foi na convivência com os fiéis que Justino se viu envolvido em mais um caso extraconjugal. Aconteceu depois que uma mulher que mora na vizinhança contou a ele uns sonhos que vinha tendo. Na casa dela, a música evangélica pode ser ouvida de longe. A igreja entrando no céu. A mulher tem 4 filhos, é casada e prefere não aparecer. Disse que sonhou que teria filhos com um pastor. Uma revelação. Deus me levou a fazer isso. Não teve para onde eu correr. O marido também conversou com o pastor. Aceitou. Eu pensei comigo, se fosse a vontade de Deus, seria feito, né? Nós entramos em oração, pedindo a Deus misericórdia, porque seria uma das coisas mais difíceis da minha vida. O quê? E tomar essa decisão. Pegar uma mulher que tem marido. O pastor também é casado. Como explicar? A Bíblia, Oséias, capítulo 3. Este profeta, um homem como nós, e diz assim, ó, Deus mandou tomar uma mulher e adulterar. O senhor está falando adulterar ou é a palavra adúltera? Receba essa mulher que foi adúltera. Não. Não é assim? Não, aqui está dizendo aqui que vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Posso dar uma olhada? À vontade. Qual que é? 3. Aqui. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo. Sim. E adúltera. Não é adúltera? Tem um acento aqui, pastor. Deixa eu ver aqui. Não houve uma interpretação equivocada? Seria cômico se não fosse prático. Esse homem fez isso porque ele de verdade interpretou errado. Claro que o filme continuou, mas
Isso já estava no coração. Porém, a interpretação, nesse caso, é grosseira. Mas há alguns pontos que realmente, na Bíblia, nos deixa com ambiguidade. Você pode pensar de algumas formas. Então, há alguns métodos para nós analisarmos o texto bíblico. Eu acho que não vai dar para chegar neles hoje. Eu só vou citá-los e semana que vem eu vou falar dos dois principais. Há o método analítico, que é os passos básicos de método de interpretação. Ok? Isso aí você tem em casa. Eu não vou ter tempo para falar tudo. Eu tenho uma aula hoje aqui que eu passo o dia todo estudando. E eu não estou aqui, tem 1 milhão de informação, eu não passo nem a metade possível. Fiz tudo isso já. Eu preciso. O que está na apostila, você já tem. Você pode ler em casa. Então o que está aqui você não tem. Então eu vou ter mais um pouquinho, tá bom? Vamos, Jesus. Até, minha esposa reclamou, você muda as apostilas, porque você está sempre mudando. E é verdade. Irmãos, fazer esse seminário é um problema. Por quê? Está falando que terceiro ano. O curso que eles tiveram não era a metade do curso que vocês vão ter. Porque cada vez que eu debruço sobre as apostilas, elas crescem. Porque eu vou lendo muita coisa e vai surgindo coisas novas, eu vou ter novas ideias, eu vou lendo, e daqui a pouco a apostila está com 100 páginas. Mas isso é muito bom para você. Porque a gente aqui não está dando uma coisinha, uma coisa com açúcar, não. Aqui o conteúdo é muito bom. Mas vamos lá! Método analítico de 5 casos, detalhes, tá? Sintético, temático, biográfico, indutivo. E aí, vou parar por aqui. E aí eu vou estar aqui. Prestem atenção. A Bíblia, nós falamos na semana passada, distanciamento. Foi? A Bíblia, nós temos um problema na interpretação do texto. Nós temos uma questão chamada distanciamento. Talvez eu mude a ordem da apostila. Tem coisas que estão na frente desse distanciamento que está na apostila. Tem um camarada do lado, do outro, e o outro embaixo. Eu vou mudar um pouquinho a ordem, mas eu vou mudar a ordem da apostila. Mas o assunto vai ficar mais concatenado. Ok? Vamos lá. Na questão do distanciamento, há 2 tópicos principais. Qual? Primeiro, a natureza da Bíblia. O problema do distanciamento é de natureza. Por quê? A Bíblia é o único livro do mundo que tem 2 naturezas. Ela tem uma natureza humana. Afinal, ela foi escrita por homens, né? E aqui, como natureza humana, ela é um livro. Pura e simplesmente. Mas ela também tem a natureza divina. Como natureza divina, ela é a palavra de Deus. Bem, agora vamos lá. Nós temos dificuldade de interpretar a Bíblia porque ela é essas 2 coisas ao mesmo tempo. Ela tanto é um livro que concerne a natureza humana, foram homens que escreveram, cardosos igual a gente, comedores de arroz e feijão. Mas também ela é divina, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo, ele foi o arquiteto dessa obra. Embora ele tenha lançado mão de alguns mestres de obra para construí-la, mas ele foi o grande mentor desses homens. Ok? Na questão do distanciamento da natureza humana da Bíblia, nós temos o distanciamento do tempo. Vou botar lá, o distanciamento do tempo.
O texto bíblico está distante de nós, no mínimo 2000 anos. E eu estou falando de Apocalipse e as epístolas. Se formos para o Antigo Testamento, se formos para Malaquias, está distante de nós 2400 anos. Se formos para Davi, está distante de nós 3000 anos. Mas se formos para Moisés, está distante de nós 4000 anos. Olha aí. Esse distanciamento é muita coisa. Quem aqui tem mais de 20 anos de crente? Tem alguns. Eu, por exemplo, mais de 20 anos de crente. Quanto você viu mudar na igreja nesses 20 anos? A igreja que eu tenho 32 anos de evangelho. O pastor Demarito também tem a mesma coisa. A gente não viu de novo, não, mas pisou na lama. Irmãos, a evolução é absurda. A gente não dá conta. Se você pensar, se o nosso eu de hoje encontrasse com o nosso eu daquele tempo, o nosso eu do passado ia dizer para nós hoje: você está desviando. Estou falando sério? Verdade. Muito do que é hoje a nossa prática, naquele tempo, era pecado, era condenável. Entendeu? Se nós estivéssemos no culto há 20 anos e alguma moça começasse a dançar no culto, era demônio. Hoje não tem dança pra frente. Se estivesse no culto de mocidade e lá tivesse alguém vestido de Hulk, é demônio. Eu chamo a figuração. Possessão demoníaca. Você está entendendo? Não sou outra coisa. Mas nós estamos falando de século 20, 21. Agora imagine 1 milênio, 2, 3, 4 milênios. As coisas eram muito diferentes. Os costumes eram outros. Ok? Por exemplo, ele é casado aí. As mulheres casadas. Amém. Você concorda em dividir seu marido com outra mulher? Não. Não, né? Só que isso é hoje. No passado, as mulheres não tinham opção, elas não podiam falar, não tinha voz nem vez. Andava não do lado do marido, mas atrás dele, de cabeça baixa, porque mulher não podia olhar nos olhos de nenhum homem, senão o marido dela. Só o marido podia ver os olhos da sua esposa. Entenderam isso? E se chegasse uma visita na casa, se ele tivesse servos, eram homens, eram eles que iam servir. Se não tivesse servos, a mulher serviria, mas de cabeça baixa. Olha que tempo. Em algumas culturas, se o infeliz morresse, as mulheres eram enterradas juntas, que era propriedade. Não era, gente, era propriedade. Entendeu? Roubem minhas mulheres, mas não levem meus cavalos. Ele dizia. Né? Entenderam isso? Vamos lá. Distanciamento do tempo. Temos também o distanciamento da, já falei um pouquinho, né? Da cultura. A cultura era outra. Hoje, nós temos, primeiro que nós somos ocidentais. Aqui a coisa sempre foi mais larga. O Ocidente sempre foi diferente do Oriente. Até hoje, lá no Oriente tem culturas milenares, como os chineses, por exemplo. Isso? Tibetanos, japoneses, são culturas milenares que ainda guardam os costumes da época. Okay? A indumentária, a culinária. Por exemplo, eu vi há pouco tempo, tem coisa de alguns meses, 2 ou 3 meses, não tem um ano ainda. Eu vi uma reportagem de um moço brasileiro que foi trabalhar numa multinacional lá em Dubai. Ele foi para lá, para os Emirados Árabes. E aí, ali aqui pertinho, né? Ele
começou a visitar todos os paisados, ele conheceu uma moça, se apaixonou, ela era muito bonita, e quis casar com ela. Mas ele ficou muito chocado, porque quando ele foi falar com o pai da moça, para casar com ela, ela era a terceira. O pai da moça falou, tá bom. E as minhas outras filhas mais velhas, o que eu faço com elas? Tem que casar com elas também. Porque na cultura daquele lugar, se você vai casar com a terceira, você tem que levar as três. Porque a primeira não pode ser cagada. Assim não funciona. Se ele quisesse casar com a primeira, ele levava só ela. Mas quando ele queria a terceira, as duas que são anteriores, tem que ir de conta dele. Funciona, mas a gente não vê isso com o Labão. Não é isso que Labão fez? O Labão? Né? Mas vamos lá. Tem muita coisa pra E sem falar que, no caso da cultura aqui, nós temos três vertentes. Tem a cultura judaica, tudo isso está na Bíblia. A cultura grega e a cultura romana. Gente, três povos diferentes, com culturas diferentes, misturados na Bíblia. Você vai encontrar um judeu que é um povo muito religioso. Um grego que é um povo muito dado à cultura, ao saber e também ao fisiculturismo. Okay? E o romano, que é um povo conquistador, monetário, comercial. Três culturas que se fundem no texto bíblico. E ora você vai encontrar costumes judaicos, ora você vai encontrar cultura romana, ora você vai encontrar algumas leis gregas. Jesus foi condenado por uma lei persa, que nem era grega, nem judia, nem romana. Gente, tem muita coisa para falar, eu tenho que correr. Me perguntem se eu atropelar alguma coisa. Óbvio. Vamos lá. Só tem 5 aulas, a gente está na terceira, só tem 2 para frente. Linguística, sim. Tem o distanciamento da língua. A Bíblia foi... A Bíblia foi escrita em 3 línguas mortas. O hebraico antigo, sem vogal. Quem tem um nome grande aqui? Fala. Se você... Quem aqui não foi batizado no time de Santa Maria? É só falar o nome dela. Meu Deus! Olha só. Você falou vários nomes aqui, foi? Muito bem. Fala o maior. Olha, você é descendente de alemão. Vamos lá. Seu nome maior, qual é? Muito bem. Tire as vogais do seu nome, fique as suas consoantes e vê o que você consegue ler. Faça isso com o seu nome. É o hebraico que Moisés escreveu o Pentateuco. Imagina uma língua que só tem consoante e tem mais. Você escreve ao contrário. Redate, eita, faz ver. Aqui, ó, o nome de Deus é o Yoda. Re, Vav, Re. É assim. Também foi escrito uma parte em aramaico. Aramaico era muito mais um dialeto que uma língua. É uma derivação do hebraico para o entendedor. Por quê? Jesus falava aramaico. Ok? Olha para cá, pessoal. Jesus, nosso Jesus Cristo,
Jesus era um matuto. Jesus era um camarada do interior do interior. Se ele morasse no Brasil, Jesus seria lá em Ribeirinho, no Amazonas. Entenderam isso? Talvez ele morasse lá na boca do Acre. Quando disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era lá na Galileia. A Galileia era a região mais pobre do país. Era o interior, que é o nosso Amazonas aqui. E ele nem era da capital da Galileia, vamos dizer assim, Cafarnaum. Não, ele era do interior, que era Nazaré. Era uma aldeia, entendeu? Era uma aldeia que todo mundo conhecia todo mundo. Aí quando ele faz o primeiro discurso na sinagoga, que ele chega e fala, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, todo mundo conhecia. Ele fala, peraí, esse cara não é o filho do carpinteiro? A gente não conhece a mãe, o pai, os irmãos e as irmãs dele? Pastor, lá no Amazonas tem uma cidade chamada Bariri, só sai de barco. Um bandido que fica preso na prisão, ele fica do lado de fora, varrendo, cuidando da cadeia, sem algema, sem nada. Estou falando, eu vi isso, que eu fui lá. Vai ficar solto lá, no interior do interior. Lamentavelmente, até o dia, a desgraça, a praga da televisão está aí. Vamos aqui. Jesus era um interiorano, ele era um matuto. Quando hoje a gente fala de boca cheia, com orgulho, Jesus Cristo, o Galileu, o Nazareno, Jesus Nazareno. Mas quando se falava isso naquele tempo, quem falava isso do mesmo jeito que se diz hoje em João Paraíba. Ou seja, era pejorativo. Eu não tenho nada para o Nordeste para contar. Não, no Nordeste, sou filho nordestino. Para quem não conhece, é um lugar maravilhoso. Mas a forma com que o carioca fala Paraíba é pejorativa. Ele fala como quem está xingando, menosprezando. Entendeu? Então, era dessa forma jocosa que se falava Jesus Nazareno. Era a mesma coisa de Jesus Paraíba. Você está entendendo? Era a mesma conotação. Entendeu? Foi claro? Tinha o grego do Novo Testamento, que é o grego koiné, como foi escrito nas cartas de Paulo, que é uma língua mais helênica, mais cheia de retórica e semântica, porém, também não é o grego de hoje. O grego de hoje na Grécia é o grego demotiquê. O grego que Jesus não. O grego que os apóstolos falavam era o grego koiné, o grego popular. Tinha algum sentido nesses três de aramaico? Não, na verdade, não é porque. É porque quando foi escrito, quem escreveu praticava aquela língua. E era o povo a quem foi escrito. Você vai encontrar pequenos trechos em aramaico. Tem livros inteiros em aramaico. Pequenos trechos. Porque o aramaico está para o hebraico como, por exemplo, o nordestinês está para a gente. Não, vamos chegar lá. Mas assim como o português brasileiro está para o português de Portugal, está o aramaico para o hebraico. Entendeu? Nós falamos português. Portugal, português, porque eu também falo português, mas ele ora pois e nós, caramba. Entendeu? Vamos lá. A questão, o distanciamento dos autores. É o que eu falei na aula passada, vou repetir. Se o pastor Zacarias fala para mim, pastor Carlinhos, o senhor vai pregar na rede de casais no dia 14, é um domingo, ele mandou e-mail, eu recebi, e aí eu fico, tá, pergunta, domingo, dia 14, aí eu, pastor Zacarias, por favor, é domingo, de manhã ou à noite? 7 horas
Da noite ou da manhã? Mas eu não posso fazer a mesma coisa com Paulo, com Pedro, com João. Paulo, por favor, explica para mim o que significa o que você escreveu. Não dá. Por quê? Porque eles estão mortos. A distância entre nós é muito grande e não tem como reparar. Entendeu? Eu nem posso falar com Paulo, nem falar com ninguém que conheceu ele ao vivo e a cores. Todo mundo está morto. Não conheço ninguém, nada, que conheceu nem de longe. Então há esse distanciamento. Entenderam isso? Então vamos lá. A natureza humana da Bíblia, quando o homem se escreveu, ela é um livro. E como livro precisa de interpretação. E essa interpretação tem a dificuldade do tempo, da cultura, da língua dos autores. Ok? Haja vista que eu não tenho nenhum autógrafo. Aliás, tira isso passagem. Não temos nenhum autógrafo. Autógrafo é os originais que os próprios apóstolos e profetas escreveram. Saiu do punho deles mesmos. Não há nenhum. Nada. Ok? Mas assim, isso não é um problema. Isso não é um problema. Isso não é uma bênção. Porque se tivéssemos algum, já pensou? Original do Pentateuco. Tinha gente acendendo vela. São Pentateuco. 7 dias ainda. É. Original do Apocalipse. Meu Deus do céu. Ia ter gente fazendo igreja para botar lá o manuscrito do Apocalipse feito com João. Graças a Deus. Não tem nada, só cópia. Mas vamos chegar na história daqui a pouco. Vamos lá. A natureza divina. Isso aqui vocês já notaram, né? Não tem nada no chão. A natureza divina da Bíblia. Primeiro, a natureza do autor. Do autor. Deus. Como é que você vai? Primeiro, entender esse Deus não é coisa fácil. Entender esse Deus não é fácil, porque ele não ama. Ele não é homem como nós. Ele não vê como a gente vê. Os parâmetros dele são diferentes dos nossos. Ele vem por dentro e eu sou por fora. Os sentimentos dele são diferentes dos meus. Eu fico com raiva. Bateu, você sobe. Ele, quando você faz alguma coisa errada, ele diz assim, mansamente: senão a minha ira vai ser assim. Zero emoção. É diferente. O tratar dele é outro. Nós vemos um camarada que é, no mínimo, complicado. Peraí. Vamos analisar. Esse aqui, mandei fazer uma coisa. Ele foi lá e fez. Não fez do jeito que eu mandei, não. Mas fez. Teve umas coisas que eu não mandei fazer, ele fez também. Mas ele fez o que eu mandei. Foi lá e fez o que eu mandei. Mas não fez exatamente o que eu mandei. Esse daqui, eu não mandei, ele fez uma coisa errada de uma vez só. Coisas que eu odeio. Na minha ótica humana, esse camarada aqui é melhor que esse. Esse aqui, pelo menos, é o cara que faz. Não faz tão certo, mas faz. Esse aqui faz tudo errado. De vez em quando faz certo, mas afrontou. Esse é o segundo coração. Esse aqui está arrebentado. Davi e Saul, aos nossos olhos, Saul é um cara melhor, humanamente falando. Julgando pela ótica humana, Saul é um rei que Deus falou: vai lá em Abeleque, mata todo mundo, queima tudo. Não traz nada, queima geral, mata e queima. Ele vai lá,
faz o que Deus mandou. Mata e queima. Só que ele separa umas virgens purinhas, umas ovelhas gordinhas, uns coelhos cevados, e um rei da cidade. A prata e o ouro. E traz. Ele fez o que Deus mandou, mas ele se deixou crescer pelos olhos. Davi! Vamos fazer rei. Você vai ser rei se Deus começa a dar ouro do que ele bota ver ouro. Mas de repente, esse cara tem o coração de Deus, adultera, manda matar e mente. Ele comete um homicídio triplamente qualificado. Mas é um homem segundo o coração de Deus. E aí você não entende. Usar está levando um carro de coisa. Bora, 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 bora. A arca, os bois tropeçam, a arca vai cair. Morreu. O cara está fazendo um negócio bom. Para mim, homem, humano, carnoso, o cara, boa atenção, queria ajudar. Ele queria que deixasse a arca cair, deixou quebrar. Quebra madeira, deixa de ouro, quebra madeira. Morreu. Por quê? Ele não tinha o direito de tocar na arca. Não fez o que está lá no sacerdócio. Levítico. Tempos depois, Davi, fugindo do filho que tomou o trono, passa no tabernáculo e pega os pães que só sacerdote podia comer. Davi nunca foi sacerdote e comeu, e ainda deu para os homens deles valentes. Os caras comeram. Morreu alguém? E aí? Dá para entender esse Deus? Não dá. Não dá. Não matarás. Não é o que está escrito? Então não pode matar. Tá certo? A Bíblia diz o quê? Não matarás. Não matarás. Proibido matar, certo? Mas a feiticeira não deixarás viver. Vamos fazer o quê? Os rapazes alegres da terra. Não passa serol. Está no texto. O teu filho teimoso apedreja. Está no texto. O filho teimoso, que não obedece pai e mãe, mata, apedrejado. Vamos lá. Então não dá para entender. Ok? Sim, a natureza a gente não pode entender muito. A interpretação fica comprometida também por causa da nossa natureza pecadora. Somos humanos. Nascemos com a marca de Adão pecador. Isso nos impede de entender. Eu até falei isso um dia desse. O homem só usa 10% da capacidade. Mas Adão usava 100. Adão usava 100. Nós, o mundo não sabe que um homem sem Deus, um homem com a capacidade plena na mente é capaz de fazer. Usamos 10% e fazemos coisas maravilhosas. Inventamos aviões. A medicina abre o homem, mexe dentro dos órgãos e coloca de volta. Isso só Deus pode fazer. Os velhos são um pouco de Deus. Hoje, trabalhando na nanotecnologia. Agora ouça bem. Tudo isso que fazemos, só com 10%. Quando tem alguém que usa 11%, é um master. É um Beethoven. Entendeu? Agora, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso aqui. E até o filme aí, a moça, né? E ela ingere uma substância que vai aumentando a capacidade cerebral dela, no finalzinho ela fica assim.
Recomendo, veja o filme. Interessante. Lúcia. Ele tenta colocar, fazendo-nos entender que não é de macaco, né? Aquela mulher que fez o Homem de Ferro. Ela é a mulher ruim. Não. É Scarlett Johansson. É Scarlett alguma coisa. É interessante, foi interessante. Mas eu quero dizer o seguinte a você. Aquilo ali é uma ficção científica, mas é uma realidade bíblica. Porque a Bíblia, pelo que a Bíblia nos diz, o homem já usou isso. Adão tinha essa coisa. O pecado que nos impediu. Olha bem, o homem conhece o fundo do mar, conhece as estrelas, ele sai do planeta, ele conhece a física, a astrofísica, física quântica, mas aqui dentro não é. É a caixa preta de Deus. O homem sabe mais do fundo do mar e do espaço do que do cérebro humano. Aqui, a ciência é muito limitada. Sabe muito pouco. Mas, uma coisa a gente sabe, a capacidade que é usada, tudo aqui, 100 bilhões de neurônios, cada um de nós. Só usando alguns pontos para passar as pessoas. Bem, a solução, para a gente entender e interpretar, é juntar o divino com o humano. Como livro, interpretar. Como divino, respeito, reverência e dedicação. Como ela é um livro divino, eu tenho que orar, buscar a Deus, que só o Espírito Santo escreveu pode me dar a iluminação. Outra coisa, existe revelação hoje? Hã? Sim. Sim ou não? Sim. Não. A gente é uma questão de semântica. Na realidade, não é uma questão de semântica. Gente, revelação foi o que foi dado aos apóstolos e profetas. Eles foram revelados, inspirados para escrever a revelação. Nós, hoje, pregadores, mestres, somos iluminados. Deus ilumina os olhos do nosso entendimento para que a gente possa entrar no texto. Mas a inspiração já acabou. Foi para os apóstolos e profetas. Por quê? O cânon está encerrado. Porque se houvesse inspiração, inspiração que eu estou falando, inspiração e revelação, estou usando o termo original, viu? Quer dizer a essência. A inspiração e a revelação do texto acabou. Porque senão hoje a gente estava escrevendo Bíblia. Você não escreve Bíblia, nem eu nem ninguém. Nós interpretamos. O Espírito Santo nos ilumina os olhos do entendimento, para que a gente entre no texto e extraia ali verdade da palavra de Deus. Mas a inspiração ficou lá atrás, apóstolos, profetas. Entendeu? Mas, pastor, a inspiração e a revelação para escrever seria diferente da revelação. Você compreende? Não existe mais. Essa é a questão. Eu falei essa palavra. Que a gente, para dar o jeitinho brasileiro, vai encaixar, né? Não fica legal na forma. A gente não. Aquela inspiração e aquela revelação é do jeito. Não existe duas revelações, nem duas inspirações. Revelação é trazer a palavra de Deus. Como foi dito para João, escreve. Resultado é. Daniel, 70 semanas estão postas sobre o teu corpo. Escreve. Moisés, ele não estava lá. Escreve aí, no princípio. Meu Deus. Isso é revelação e a inspiração é do Espírito Santo. Entendendo? Agora, não é que tiver o texto, deixa pra lá. O texto, a revelação já está ali, registrada. Agora, a gente vai ser iluminado para extrair do texto que já foi revelado, já está encerrado. Diga a Bíblia completa. Não
vai se escrever mais nada da Bíblia. Acabou. A profecia está selada. Ok? Não. Porque eu falei, as pessoas usam o termo, e aí a gente vai ter que voltar aos originais. Nem sempre a palavra escrita na sua Bíblia em português é o que foi escrito pelo autor original lá do hebraico para o grego. Entendeu isso? A gente tem essa barreira. Eu vou mandar para você ler o texto, pegar aqui, você não entendeu o que eu estou falando. Aí é por isso que Calvino escreveu para um estudante de Bíblia, a ordem é, fala comigo, orare, e labutare. É latim. Orare é orar, pedir a Deus, clamar pela iluminação. E labutar, pesquisa, meu irmão. Entra no texto, mergulha. Vamos lá. A Bíblia é a verdade. Diga, a Bíblia é a verdade. Mas houve erros. A Bíblia não tem erros. A palavra de Deus não tem erro. Mas a Bíblia que você tem na sua mão tem erros. O que é isso? Há erros de cópia. Ok? Erros das cópias. Eu mandei vocês escreverem o Salmo, o livro de Salmo, não foi? Teve irmãos que ligou para mim, desesperado, no final de semana, pastor, dá para me dar outra folha? Não, não tem problema, só você escreve e começa a fazer. Não, mas está tudo rápido. Errei várias vezes. Se você para copiar um salmo, você erra pra caramba. Agora imagina os homens que escreveram a Bíblia. E não estou falando de Isaías, Jeremias, Daniel, Moisés, Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Estou falando dos homens que copiaram, fizeram cópias. Porque quando chegou lá, na igreja de Corinto, em Colosso, em Éfeso, cara, olha o que está falando aqui, revestidos de toda a armadura de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, cara. Faz cópia aí. Manda para Jerusalém. Manda uma cópia. Ó, manda uma cópia lá para a Ásia Menor. Entendeu? Os caras não tinham imprensa. Era da pena. Quem? A luz de velas, não tinha eleição. Imagina o camarada copiando 11 horas da noite. Tem que acabar isso hoje. João vai amanhã para lá. Tem que levar isso aí. Tá bom? Você está entendendo? Eu estou tentando levar você para a dimensão do que foi escrito. Estou tentando levar você para a construção do texto. As cópias das cópias das cópias. E aí, afinal, se é tanta cópia, como é que eu sei que o que eu tenho na mão é a verdade? Afinal de contas, como é que eu sei se não está errado, se não foi manipulado? Glória a Deus! Que a Bíblia foi feita tantas cópias, do Novo Testamento tem mais de 5.000 cópias antigas. Não temos os originais. Mas temos fragmentos de textos que se cruzam. E aí, na multiplicidade de textos, faz-se um cruzamento. Muita gente debruçou sobre os textos, estudou cansativamente, paulatinamente, de forma exaustiva, durante muito tempo, foram catalogados, examinados, datados e cruzados as informações para que se chegasse aonde se chegou. E hoje você pega um pouco que está para as pessoas no supermercado. Mas na verdade, o teu trabalho para construir. Mas no cruzamento dos textos, que assim, os detalhes podem ser diferentes. Mas quando você tem várias cópias, o que você vai fazer? Você vai pegar, lendo todas elas. Aquilo que falta em uma tem na outra. Tem nessa e tem nessa. Nessa e nessa não tem. Naquela não tem. Nessa aqui também não tem não. Você vai cruzando. Daqui a
favor, não entenda errado, tá? Eu vou levar você para uma área que eu trabalhei a vida toda, que é a parte... Eu fui instrutor na Marinha, alguns anos na escola de sargento. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Presta atenção. Olha só. Sabe, para ilustrar uma coisa, Jesus fez isso, ele fala uma palavra para ele mostrar. Tem um navio naufragando no meio do oceano, do Atlântico. E ele começa a emitir um sinal, um epígrafo. Então, aqui na costa brasileira, a gente para detectar onde é que esse cara está, não tem como, porque onde ele está, não tem a rua tal, esquina da rua tal. E às vezes ele está afundando e a praça de máquina já está inundada, a sala de comunicações já entrou água, não dá mais para mandar baixo de longe. Então, as estações terrenas, as antenas aqui, elas têm um aparelho chamado radiofoniometria, que vai detectar o som da onde está vindo, a direção do som. Entendeu? Então eles vão traçar linhas, mais ou menos isso que acontece. As estações, tá? São 5. E aí está lá o sinistrado. O que vai acontecer? Vai ser... Vai ser passando as linhas de transmissão. Eles vão cruzando as informações. E aí a estação central, que no nosso caso é o Rio de Janeiro, vai cruzar as linhas e vai falar nessa área. Então as buscas de salvamento vão ser feitas nessa área. Sabe-se que aonde está o sinistro é aqui, nessa longitude. Entendeu? Isso aqui é só para ilustrar. A Bíblia, o texto, é mais ou menos assim. Tem um fragmento de texto encontrado no Códex Samaritano. Fragmento de texto encontrado na Mosteiro de Santa Catarina, a Pedro do Sinai. O fragmento de texto que está lá no Vaticano, o Codex Sinai. O fragmento do texto recebido. O fragmento do texto bizantino. E aí, pega-se esses fragmentos de texto e cruzam para ver o que cada um fala sobre cada passagem. E aí você vai montando. E aí você chega, ó, todos eles têm tudo igual. Entendeu? Será que eu cheguei? E assim, por exemplo, pode ter alguma divergência pequena. Por exemplo, o cego que foi curado, afinal, Marcos vai dizer que ele estava na entrada da cidade, mas Lucas vai dizer que ele estava na saída. Há conflito. Mas uma coisa os dois concordam: um cego foi curado. Essa é a linha que se cruza. Entendeu? Claro. Vamos lá. Vamos chegar. Vai dar. Vamos lá. Sim, a Bíblia é escrita na linguagem do observador, do profeta ou do apóstolo. Ele vai usar o vocabulário dele para escrever. Aí a ciência vai brincar marreta. Estabelece. O sol para, a lua detende. Não é o sol e a lua que para, não, é a terra que gira. Tá, mas quem disse isso não era astrofísico. Ele era um guerreiro, tinha uma espada na mão. Ele tinha que matar 5 reis e o dia estava acabando. Para ele, quem anda no céu é os astros. A terra está parada. O sol nasce e se põe. Hoje a gente sabe que não, o sol está paradinho lá, é a terra que se move. Mas a linguagem é do observador. Entendeu? A Bíblia não é escrita em linguagem científica. Padrões de física, há partes que são difíceis de entender. Tem parte da Bíblia que você não vai entender nunca. Por quê? Porque Deus já botou lá para não entender mesmo. Deixa eu dizer isso aqui, isso aqui é muito claro. Pregadores! Mestres!
saber mesmo. Ok? Entenderam isso? Deus, abre aí Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, abre isso. Ouve, Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. É isso? Estou certo? Verso 4, né? Não é? Muito bem. Mas aí esse mesmo Deus, que é um, vai se revelar depois em dois. E esse que vem depois, vai dizer que vem o terceiro para ele. E só vai descer quando ele subir. E agora? É um, é dois ou é três? São três, não é um corpo com três cabeças. Eu não, você não é. Não é o dragão. Quem? Vamos lá. Entenderam isso? A matemática de Deus não é a nossa. Na nossa matemática faz aí mais um dá 3. Para Deus é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dá Deus. Matemática esquisita essa, entendeu? Não dá pra gente entender. A nossa mente não alcança. Por quê? Não tem que ter explicação, não, nem sempre. Abra Deuteronômio 29, 29. Leia. As coisas que não sabemos, elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas o que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes, para sempre. É, mas essa daí não serve. É aquela tradução as coisas encobertas. Não, vai, de novo, vai. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que está revelado é para nós, o que está encoberto é para ele. Tem coisa que é para ele. Abra Apocalipse 10, 4. Gente, rápido, quem achou para aqui? Apocalipse 10, 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Por quê? Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu. Peraí. Vamos recriar a cena. Então o anjo vai. Então o anjo olha para cá. Escuta o texto. Olha para cá. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra. Um anjo sobre o mar e sobre a terra. Que tamanho esse anjo tem? Que anjo, hein? Vai. Levantou a mão direita para o céu. Com o livro. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Em outras traduções está aí o mistério, em outras está o segredo de Deus. Deus tem um segredo. Apocalipse, que é o livro, a revelação. Ou seja, te mostrar o que está descoberto. Tem uma coisa que ele falou, não, isso aí. Ele mandou João escrever. Mas quando os 7 trovões falaram, não, isso aí não. Isso aí não. Isso aí é o segredo.
Aí cada um pode conjecturar o que será ele. Eu acho que para mim, biblista, estudante, sabe o que é isso? Foi sem segredo. Um segredo. A revelação que Deus se revela progressivamente. Em Gênesis, ele é um. Em Mateus, Marcos, Lucas e João, no início, ele é 2. Mas no final dos evangelhos, ele já é 3. Por isso sim. Entendeu? Lá no Antigo Testamento, Deus faz. Olha, vocês vão ser minha nação. Vocês vão ser meu povo exclusivo. Anota aí, Moisés. 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Não faça, não faça, não toque, não toque, não use, não use, não vá, não vá, não. Caramba, é muito não! Ué? Aí o povo. Aí depois, lá na frente, tá? Isso já tá bom. Lá na frente, Jesus vai abolir tudo. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o próximo, como a ti mesmo. Toda a lei. Caramba! Que 613! Mas por quê? Por que ele fez isso? Agora vai acompanhar a explicação. Ele tirou uma nação, ele tirou um povo de dentro de uma nação idólatra, muitos deuses, no Egito, toda aquela região era politeísta. Até da onde saiu o pai de Abraão, também. Quem? Ali, todo mundo era politeísta. Muitos deuses. Ele arranca essa nação. Ele não pode dizer, olha, eu sou o pai, filho e Espírito Santo. Ah, é mais 3. Não, ele teve que limitar. Eu sou um só. Só há um Deus. Me acompanha agora. E você, para ser meu, não pode fazer isso. Não pode nada. Minha neta está com 1 ano e 10 meses. Toca aí não, não toca não. Não sobe não. Não bota não. Chega perto do fogão, aí que quente. Vai pra tomada, não, aí dá choque. Vai subir na cadeira, não, vai cair, aí pode, vai ficar. Tudo eu tenho que falar com ela. 24 horas. 600 mandamentos. Criança na fé. Israel está nascendo. A nação é criança. Não sabe ainda viver para Deus. Não faça, não toque, não use, não vá, não faça, não, tudo não. Para não ser igual aos outros. Para não se machucar. Para não se contaminar. Mas aí vem a plenitude dos tempos. Jesus vai Deus revelado. A lei já está no coração. Agora ela vai ser impregnada, escrita não em tábuas, mas na alma. O Espírito Santo vem morar dentro. Você não precisa mais de tábuas de lei. Agora, você não precisa ler. Não matarás. O Espírito Santo está vindo. E ele vai dizer aqui dentro. Agora você é adulto. Adulto, você não está nem preocupado onde ele vai sentar, onde ele vai. Toca em tudo, mexe em tudo, senta em qualquer lugar. Você não está preocupado que é adulto. Minhas filhas, eu não estou preocupado aonde elas vão sentar para comer, se vai botar a mão na tomada, se vai ligar alguma coisa. Não, porque são adultos, sabem muito bem fazer. A igreja é a maturidade. A criança do deserto, lá que saiu do Egito, hoje é um adulto. Não precisa mais, não faça, não toque, não use, não vá, não. Agora ela sabe o que faz. Se fizer errado, faz porque quer. Não é mais preso. Não é mais obrigado. Não. Agora, é livre.
mas nem tudo é isso. Para com ele. Tudo posso, mas nem tudo eu posso. O livro. E o livro? Obrigado! Oh, Jesus! Aleluia! A metade, irmãos, você não tem noção, mas ele estava aqui dentro. Ainda faltou mais coisa, eu chamei. Vocês entenderam? Eu consegui levar para vocês? Eu acho que a aula também educativa. Porque para esclarecer alguns pontos.